Os museus Histórico e do Café de Ribeirão completam 6 anos fechados. A restauração, inclusive determinada pela Justiça, não saiu do papel. Prejuízo para o acervo, estrutura dos prédios e, de certa forma, a história da cidade. Dá dó de ver a situação em que estão os museus Histórico e do Café de Ribeirão. 6 anos fechados e se perdendo com o tempo. Do lado de fora, dá para ter noção de como está lá dentro. Quem sempre frequentava o local e passa por ele todos os dias, lamenta. É uma judiação, né? Um descaso com o patrimônio público. E o Museu do Café era para ser uma referência cultural aqui da cidade e agora está abandonado nesse estado deplorável, né? A gente vê inclusive o coreto que tinha, onde aos sábados e domingos tinha chorinho, tudo abandonado. A fachada depreciada, entra quem quiser aqui, né? Só o público mesmo que seria o alvo do interesse cultural não pode entrar. Em 2017, a Justiça determinou que a Prefeitura iniciasse a restauração dos museus em até 90 dias, sob pena diária de R$1.000. A administração municipal recorreu da decisão, mas não conseguiu mudar. De lá para cá, nada aconteceu e segue tudo fechado. Os nossos museus estão agonizando aqui e a gente quer uma resposta do senhor prefeito, da secretária da Cultura. Então já está passando da hora, né, de nós, dentro do povo, receber de volta os museus. Em 2016, parte do forro de um dos prédios caiu. Depois disso, foi verificada a presença de cupins em estruturas de madeira, portas e janelas. O acervo todo está guardado no local, mas corre o risco de ser prejudicado. Uma comissão especial de estudos da Câmara constatou que a umidade pode danificar as peças. Um acervo, para ser bem cuidado, ele tem que ter, no mínimo, controle de temperatura, controle de umidade, né? Então, isso demanda um prédio em boas condições. Se isso não existe, provavelmente, porque nós não temos acesso, mas provavelmente é difícil de acreditar que o acervo esteja sendo bem cuidado. E o patrimônio arquitetônico demanda manutenção de forma adequada e constante. Quando isso não acontece, é grande o risco de não salvar a estrutura. Hoje a gente não tem como permitir, por exemplo, o uso de pessoas, tá? Com certeza está numa situação que é complicada, não é? Só que a gente tem que enxergar uma possibilidade de estar revertendo essa situação o quanto antes, para a gente poder resgatar não só o edifício, mas a memória desse edifício como parte da nossa cidade, como um valor do que foi a história do café para a gente. O prejuízo para a história é ainda maior. As gerações mais novas, por exemplo, estão perdendo a possibilidade de ter um vínculo com a memória da cidade no período do café. Os museus que nós temos em Ribeirão Preto, eles são dos mais importantes para a história do país no século XX, porque eles dizem respeito a como a monocultura do café gerou riquezas e um certo progresso de ferrovias e dinheiro que foi direcionado para cidades e dinheiro que foi direcionado para outras áreas e acabou ajudando a industrializar o Brasil. E sobretudo, esses museus histórico do café, eles ajudam a mostrar por que Ribeirão Preto se tornou o que é hoje. É uma cidade muito, muito exótica, porque é muito rica. É uma cidade que era distrito de São Simão e graças ao caminho do café até o Porto de Santos, com a Mogiana, se tornou o que é hoje uma sede de área metropolitana. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura chegou a apresentar um projeto para a reforma e restauro do complexo dos museus e, na época, divulgou que aguardava captação de recursos para dar início à licitação das obras, previstas em R$15 milhões. Uma parceria público-privada poderia ser a solução para conseguir tanto recurso e tirar a proposta do papel. Primeiro, conseguir fazer um inventário adequado, né? Estabelecer uma parceria efetiva com universidades ou grupos de pesquisa para fazer um inventário, não só inventário, mas um diagnóstico adequado do que tem ali. E aí buscar soluções de parceria, porque o valor hoje para restauro, a gente dificilmente vai conseguir só utilizando fundos públicos. A gente vai ter que, de alguma forma, enxergar outras formas de parceria. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Cultura informou que o projeto executivo para reforma e restauro do Complexo dos Museus foi concluído no início desse ano e aguarda a captação de recursos para dar então início à licitação das obras.
Em relação ao acervo, disse que praticamente todo o material está acondicionado na casa principal do Museu Histórico, onde não há problemas de infiltração e também é um local seguro contra vandalismo. Acrescentou que um guarda civil municipal fica no local em tempo integral, mais um vigia noturno e ainda tem um sistema de câmeras que ajuda também na segurança desse patrimônio. Sobre a ação da Justiça, a Prefeitura recorreu da decisão e o processo ainda não foi encerrado. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o Márcio Santiago, ele que é especialista em turismo. Márcio, Ribeirão tem um potencial turismo gigantesco, enorme, como ficou demonstrado inclusive durante a AgriShow. Mas o poder público precisa investir ainda mais nesta área. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sem dúvida, essa situação do poder público é lamentável, porque você veja bem, André, você tem no turismo, né, sobretudo o turismo cultural, uma das alavancas da economia local, né? Eu cito como exemplo a cidade de Paris, que você tem lá dois dos maiores museus do mundo que estão na cidade de Paris, o Louvre e o Georges Pompidou. Todos os dois somados recebem em torno de 4,5 milhões de pessoas por ano. Para vocês terem uma ideia, o Brasil inteiro recebe por ano de turistas estrangeiros 6,6 milhões, isso com dados de 2019, porque da pandemia isso caiu muito. Então, se a prefeitura tem essa sensibilidade de fazer esse investimento e parar com esse negócio de querer o ótimo, quem faz o ótimo que é inimigo do bom, acaba não acontecendo nada nunca. Aí apresenta um projeto, entendeu? De difícil execução de curto prazo. Enquanto isso, as pessoas que nasceram na cidade de 6 anos para cá não conhecem o Museu do Café e não conhecem a sua história, que é riquíssima, como disse aí o entrevistado anterior. Quer dizer, de repente, você está perdendo uma grande oportunidade de transformar a Ribeirão Preto num grande evento, num grande local, um grande destino, não só do agronegócio, como aconteceu na AgriShow agora, dos eventos corporativos, mas dos eventos culturais. Se não houver essa conscientização e investimento do poder público, porque a iniciativa privada, no que lhe compete, ele a faz, está pagando tributo, está contribuindo, está desenvolvendo todo aquilo que lhe compete, mas fica aí a dever muito o poder público, que não se conscientiza disso. E recurso, André, existe sim. Tanto do governo estadual quanto do governo federal, existe os recursos no IFAM, existe recurso no Ministério da Infraestrutura, existe recurso na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que Ribeirão Preto perdeu o bonde por não participar das cidades de interesse turístico, por não apresentar documentação no tempo oportuno. E acaba perdendo tempo, e aí acontece essa situação lamentável com a questão da questão dos museus do café histórico, que poderia hoje estar servindo de referência e levando para lá pessoas que estiveram recentemente na cidade participando da AgriShow. É, de certa forma, Márcio, um prejuízo não só para Ribeirão Preto, para a história de Ribeirão, mas também para a história de uma macro-região? Olha, sem dúvida, você veja só, o prejuízo de uma... Olha o lucro que a AgriShow deixou em Ribeirão, cerca de 400 milhões. Se nós investíssemos não só nesses dois museus, mas em outras atividades, em outros museus, que é o que leva as pessoas para a Europa, por exemplo. O turismo da Europa representa quase 22% do PIB. Olha só o quanto que é importante a área cultural, o turismo para uma economia de um país, de um município, de uma cidade, enfim. Quer dizer, há necessidade de que a prefeitura tenha essa sensibilidade e faça o investimento e coloque recursos de forma que retorna para que esses equipamentos, também não só a Secretaria da Cultura, como a Secretaria de Turismo, que hoje trabalham juntas, com um orçamento ridículo, que é o pior orçamento do município, entendeu? Que isso é negócio, isso é investimento, isso é cultura, isso é futuro das nossas gerações que hoje estão privadas de conhecer um pouco da história de Ribeirão. E um país, uma cidade sem história está fadada ao fracasso. Infelizmente, é um cenário tenebroso que a gente vem falando já há algum tempo e que, infelizmente, parece que o nosso governo municipal não tem ouvidos para isso. É lamentável, ao passo que outras cidades estão recebendo recursos da Secretaria de Turismo do Estado para desenvolvimento da área cultural, desenvolvimento da área do turismo, e aqui nós não recebemos nenhum recurso
não só do ponto de vista do Estado, mas também do órgão federal. Quer dizer, que poderiam estar, sim, buscando esses recursos que existem, o que precisa é um bom projeto e vontade política, coisa que parece Ribeirão Preto não ter. Especialista em turismo, Márcio Santiago, muitíssimo obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Obrigado, um abraço.